Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. E nessa semana, como sempre, a gente traz temas importantes para você que participa conosco. E lembre-se que você sempre pode nos ajudar a construir esse programa, esse diálogo aberto, essa abertura nesse canal justamente para poder conversar, para poder orientar, para poder tirar dúvidas, para poder trazer orientações. Você pode participar conosco pelo 98802-3444. Você participa, pode mandar mensagem sugerindo temas, sugerindo pessoas, né? E nos ajudar também a construir esse programa que é de todos nós. Por isso a gente sempre tem que estar se encontrando para falar sobre essas questões importantes. E hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a questão da ansiedade, principalmente para o público mais jovem. Por isso, nós trouxemos aqui no estúdio a Larissa Albuquerque, ela que é psicóloga e que vai conversar conosco também, e a diretora Ocirema Amaral, ela que é gestora pedagógica, né, de uma das nossas escolas aqui na região metropolitana de Belém e que vai nos ajudar também a refletir sobre este tema. E lembrando, por exemplo, que a questão da ansiedade para crianças e adolescentes é sempre uma coisa que a gente precisa realmente estar atento, né, e se preocupar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é uma das patologias psiquiátricas mais comuns nas crianças, atrás apenas dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Cerca de 10% dos pequenos sofrem de algum tipo de transtorno e 5 entre cada 10 passarão por algum episódio depressivo por causa dela. Por isso, para falar sobre esse tema tão importante que muita gente, né, precisa também dessas orientações, dessas indicações e de perceber essa realidade, principalmente depois desse período que nós passamos, né, de pico, a questão da pandemia e agora o retorno das aulas presenciais, o retorno do convívio, né, e muitas questões ligadas a essa situação. Por isso a gente vai conversar e eu queria começar com a Larissa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre este assunto. Larissa, qual a realidade que você tem dentro da questão do consultório? Quem é que procura, né, esse atendimento? E como é que está? Eu queria saber assim, se houve uma mudança nessa perspectiva antes do período da pandemia e até o início de 2020 e agora com esse retorno. Houve uma mudança nessa, digamos assim, nesse padrão de procura, de busca nesse sentido? Sim, a gente percebeu que houve um aumento dessa demanda, né? Os casos, eles vieram aumentando ao longo do tempo, né? Desde 2020 a gente percebeu que os casos, né, de transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, né, TDAH, são demandas que nós recebemos bastante na clínica. Né? Então, pais buscando essas orientações, além de profissionais que lidam com essas crianças no dia a dia, como professores, como diretores escolares, né? Então, como a criança ela faz parte desses ambientes, né? Escola, casa, né? E outros ambientes sociais, é importante que haja essa interação entre psicólogo, entre pedagogo, psicopedagogo, né? Profissionais que estejam ali para manejar esses pais, esses professores também. Mas os casos eles aumentaram sim com a pandemia devido a esse isolamento social. Então a gente está vivendo o reflexo do que a pandemia nos trouxe. Nesse sentido, então, essa abordagem ela acaba sendo multidisciplinar, né? Sim. Então, vários profissionais que precisam nos ajudar, né? Claro. Nesse sentido. E como é que você percebe, assim, em linhas gerais, como é que os pais estão lidando com isso? Eles conseguem ter esse manejo, eles conseguem trabalhar, ou realmente eles estão sem referências nessa questão? Alguns pais, eles demonstram, assim, estarem um pouco perdidos sobre como, né, como lidar com esses casos, né? Acho que é muito impactante quando os pais percebem que os seus próprios filhos estão lutando ou estão sofrendo com algo que eles mesmos, tão pequenos, não conseguem lidar sozinhos. Né? Então é importante desde já que esses pais eles tenham esse laço próximo com os próprios filhos, né? Que os pais eles tenham essa abertura de comunicação desde os mais jovens até as crianças, né, um pouco mais velhas. Então é importante que os pais primeiramente estejam abertos,
né, a perceber, a observar, a ter esse diálogo com os filhos, né, e de alguma forma buscar a orientação dessa equipe, né. Então, ela é abrangente, tem psicólogo, tem psicopedagogo, né, e também outros tipos de profissionais que podem ajudar esses pais a abrir os olhos e tentar ajudar de alguma forma, né, essas crianças. Professora Ocirema Amaral, ela que é diretora lá da Escola Padre Pietro Gerosa, lá em Ananindeua, na área do Aurá, né? Exatamente. Professora, como é que a senhora percebe esse retorno das aulas presenciais? Né? A senhora percebeu essa mudança na questão de comportamento, a questão de disciplina? Como é que isso está se refletindo dentro da escola? Sim, a gente vínhamos de uma pandemia com restrições e isso está causando muito transtorno mental, né, por conta disso. A gente pode perceber, inclusive nas escolas, nas creches, que o bebê, que é a emoção, né, que um bebê quando ele chora, é como se candeasse, várias outras crianças também começam a chorar. Então a gente percebe que isso ele é contagiante através das emoções. Não quer dizer que a ansiedade ela seja uma emoção, mas ela se manifesta pela emoção. E na escola sempre tem os casos, né? As crianças com falta de ar e muitas vezes a gente tem uma sala de espera, onde a gente procura conversar, mostrar o próprio ambiente escolar para isso. E a família ela é fundamental, né? Nessa parceria com a escola. E existe algum trabalho específico para esse caso das crianças que apresentam já, digamos assim, fora desta média, digamos assim, que a escola sabe que acontece, que existe, mas aqueles casos um pouco mais, digamos assim, um pouco mais altos, um pouco mais graves. Como é que a escola atua nesse sentido quando detecta, por exemplo, uma criança que está passando mal, que está com falta de ar? Como é que é esse encaminhamento? A Larissa falou sobre a questão justamente dessa equipe multidisciplinar, né? Como é que a escola, então, trabalha nessa rede para poder atender, dar encaminhamento? Como é que é o protocolo de atuação nesse caso? Primeiramente, a gente procura saber do histórico, né? Entra em contato com a família, que é justamente para fazer os encaminhamentos. E os encaminhamentos serão procurar a ajuda médica, né? Porque infelizmente na escola nós não temos esse profissional. Então aí, quer dizer, pedagogicamente a gente faz esse tipo de protocolo justamente para fazer esses encaminhamentos. Certo. E Larissa, me diga uma coisa, o que os pais podem fazer em termos de prevenção para essa situação? A gente teve um primeiro momento aí da questão da pandemia, né? Todo mundo isolado, todo mundo em casa. Uhum. Depois você teve já o avanço da questão das aulas online, né? Aí teve a situação de libera o celular para a turma sem limite de horas, como a gente não tinha anteriormente, né? E ao longo desse tempo eles acabaram trabalhando essas questões. Com o retorno da aula presencial, volta-se também a necessidade do limite, da organização de tempo, né? Volta a questão realmente da necessidade do controle sobre o uso das telas, principalmente dos aparelhos eletrônicos, né? O que a gente pode trabalhar aí para os pais que nos acompanham, né? Nesse sentido de trabalhar esse retorno a esses limites maiores, né? Porque a turma com certeza não gosta, né? A gente coloca esses limites, né? Qual seria uma forma preventiva de trabalhar isso aí sem causar grandes transtornos, inclusive na questão relacional com os filhos? Bom, é importante que sempre haja essa via do diálogo, né? Essa comunicação entre pais e filhos, né? Então, esses jovens eles tiveram que se adaptar numa realidade que não foi prevista por ninguém, né? Então, lidar com o isolamento social, né? Estar mais próximo das telas, das redes sociais, né? Isso vai acelerando que, de alguma forma, essas crianças vão se aproximando a esse mundo da tecnologia, né? Que a gente geralmente via até então, antes da pandemia, que era mais comum adolescentes, né, jovens, adultos se aproximarem da internet. Hoje a gente vê que cada vez mais as crianças estão se aproximando desse mundo tecnológico. Então, de alguma forma, ele é positivo, né, porque ele pode gerar conteúdos educacionais e, ao mesmo tempo, ele também traz malefícios, né? E não só para as crianças, mas para todos os públicos.
Então é importante que esses pais eles tenham essa consciência de dar abertura ao diálogo sem ser uma coisa assim pressionando, né, sem ser uma coisa pesada, né, conversar com os filhos de que há um limite, há um tempo para cada atividade. Então, ok, qual é a sua rotina? Vamos fazer a rotina dos estudos, temos um horário para estudar e temos um horário também de lazer, que no caso, se a criança preferir assistir um vídeo ou ter algum tipo de jogo, claro que sempre com a supervisão desses pais, né? Também da mesma forma com adolescentes, né? Mas dependendo de como é essa rotina familiar, se esse adolescente tem um pouco mais de liberdade, né? Ou se também é um horário privado para cada atividade. Então é importante que sempre se comece com o diálogo, porque com essa abertura e com a confiança também entre pais e filhos, que há esse acordo, né? Então, para que tenha uma balança ali de estabilidade do que é saudável e o que não é saudável. Certo. E professora, isso se reflete diretamente na questão que a senhora até já adiantou, né? E que nessa análise da Larissa também já traz uma reflexão para nós, que é a questão de trabalhar essas competências socioemocionais, né? Essas competências dentro do espaço escolar, né? Você tem um conjunto aí de pessoas, mas também a comunidade é ampla, né? Você tem fornecedores, você tem funcionários de uma forma geral, professores, né? A própria equipe que atua, né? Lá na escola tem um programa também que atua dentro desse contexto para auxiliar a questão, né, disciplinar, comportamental, né? Como é que a escola percebe essa organização nesse sentido das emoções e trabalhar esses relacionamentos dentro, né, do espaço onde todas as pessoas convivem e precisam também ter a percepção do papel de cada um nesse contexto? Hoje, com o projeto do SUME, que está implantado na escola, né, ele está nos auxiliando muito nessa relação, porque antes sempre existe, como a nossa escola é uma escola de ensino fundamental 2, tem os horários vagos, né? E aí, dentro desses horários vagos, justamente o projeto SUME, ele está presente. O projeto SUME é da supervisão militar. Certo. Né? Então, ele atua juntamente, então, quer dizer, as crianças não ficam com um espaço tão ansioso quanto antes ficavam. Né? Tem as atividades, os militares têm todo um trabalho com eles, levam eles para a quadra. Então, com isso, ameniza mais essa ansiedade com eles, né? Então, na escola, Padre Pietro, digamos assim, não se vê tantos casos, né? Eu sei que após o portão lá, com certeza, dentro do seio das suas famílias, eu acredito que sim, que a ansiedade é maior. Mesmo porque a escola ela é implantada num bairro onde de classe pobre, né, digamos assim, então nem todos têm um acesso à internet, nem todos têm um acesso a celulares de ponta. Então, quer dizer, com certeza essas crianças, os pais, eles precisam trabalhar. E essas crianças, muitas vezes, elas ficam só. E com esse projeto na escola, porque o objetivo seria a gente colocar também no contraturno justamente para ajudar, para essas crianças não ficarem esses momentos sós e com essas ansiedades. Diminuir, então, o tempo em que elas estariam, por exemplo, sem atividades. Exatamente. Né? Mas também trabalhar elementos. E, Larissa, existe, eu queria que você fizesse uma análise para nós, então, da importância de, muitas vezes, trabalhar essa questão da emoção por meio das atividades. Né? Como é que é, por exemplo, a questão que a professora fala, né? De atividades que possam também ocupar esse tempo, às vezes, que ela fica vulnerável, que ela não teria nenhuma atividade, que ela estaria ociosa, e como é que é esse trabalho que pode ser feito, né? Ocupando esse período, por exemplo, até de aulas que não tem por alguma atividade, mas trabalhando com ações, trabalhando com atividades, trabalhando com projetos. Isso é interessante para poder trabalhar essa questão de socialização, de conversa, de compartilhamento. Como é que você analisa isso pela ótica realmente da psicologia? Essa interação social ela é muito importante, porque desde pequena a criança ela precisa aprender a interagir com o outro, né? E essa interação social ela já começa dentro de casa. Então, a partir desse grupo familiar que a criança ela vai se percebendo como criança, vai percebendo e vai construindo a sua própria identidade.
Então, essa interação social, ela sai de casa, ela vai, ela gira em torno da escola, e é importante até que ela tenha algum outro tipo de atividade. Então, é muito interessante que às vezes a gente vê na clínica de pais que falam que essa criança ela tem uma rotina além da escola, que seus filhos vão para algum tipo de esporte, natação, né, estimular essa questão também do emocional, focando em algum outro tipo de atividade, né, e outros tipos de hobbies também, que auxiliam essa criança a sair um pouco desse mundo das telas, né, e estimular essa interação social que ficou um pouco perdida com a questão da pandemia, né? Então, muitas crianças e adolescentes acabaram se acostumando com essa realidade tecnológica, né, de conversar através das telas, e aí quando volta a se readaptar ao normal que era antes, né, acaba tendo esse estranhamento. Né? As crianças ainda têm essa dificuldade de interagir, de conversar. Claro que focando que cada criança e adolescente é de um jeito. Então, tem crianças que são mais extrovertidas, que têm mais facilidade de conversar ao público e outras não. Né? Então, grupos de amigos também são muito importantes, né? Para que eles tenham essa facilidade de conversar. E, enfim, é sempre muito bom estimular crianças e adolescentes a fazer algum outro tipo de atividade, seja algum esporte, tocar algum tipo de instrumento, fazer algum outro de estudo ou hobby. Isso que precisa ser estimulado é que a escola, sim, faz um papel muito importante, mas é necessário que a criança também tenha algum outro tipo de estímulo que derive ao prazer. E isso causa uma menor condição de ansiedade para ela. Então, nesse caso, então, a questão da perda dos espaços de socialização, né, que a gente teve durante a pandemia, ou da restrição, né? Sim. A própria questão da comunicação ficou muito restrita. A gente, às vezes, que prefere falar pelo WhatsApp do que ter realmente uma interação, né, de ter um diálogo. Digamos, esse prejuízo que a gente teve, né, qual o impacto disso na questão de conhecimento, na questão cognitiva, né? Como é que a gente pode trabalhar isso aí para, aos poucos, fazer com que essa turma largue um pouquinho o celular, por exemplo, né, e retorne a brincadeira e retorne a esse convívio social? Como é que a gente pode dosar isso aí para também não fazer de uma vez só, porque talvez a gente não tenha né, resultados muito bons nesse sentido? Como é que a gente pode trabalhar esse retorno e até esse incentivo, né, à comunicação, ao diálogo e ao próprio processo de convívio da brincadeira, que é típico justamente dessa fase? Pois é, interessante porque a gente está vivendo uma geração que se torna diferente do que nós, né, temos visto esses anos que se passaram, né? Então, por exemplo, crianças que nasceram na década de 90 foram muito acostumadas com as brincadeiras de rua, né, de jogar peteca, de não ter esse acesso à tecnologia como as crianças de hoje têm, né? Então, a gente precisa se readaptar, não só como profissional, como psicólogo, mas também esses pais estarem antenados ao que as crianças hoje se interessam, né? Então, são alguns tipos de programas, são alguns apresentadores no YouTube, são alguns tipos de seriados, outros tipos de culturas, né? Eu vejo que muitas crianças e adolescentes também se interessam por outros tipos de cultura, como a cultura japonesa, né? Como a cultura coreana. Então, isso é positivo até porque é um conhecimento que vai se aflorando e a criança vai tendo mais acessibilidade a outras questões, né? Mas é importante também sempre estimular o brincar, né? Porque na clínica a gente conversa com a criança através do brincar. Então, é através do brinquedo, é através da pintura, é através do desenho. Então, a gente tenta falar com a criança de uma linguagem que ela entenda. Então, claro, o brincar, ele é o palco onde a criança ela pode ser quem ela é, né? Mas se a criança se adaptar melhor ao mundo tecnológico, a gente tenta de alguma forma não estimular tanto o uso, né? Porque a gente sabe que é importante que a criança ela não tenha esse acesso sem limites, como às vezes os adultos têm, né? Mas também estimular a criança a ser criança, né? Ainda que ser criança hoje vá se diferenciando do que a criança era 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E professor, então, como é que está essa questão do uso das telas, principalmente a questão do celular na escola? Como é que vocês estão fazendo
digamos, essa fiscalização, mas também o uso, né, já que ele definitivamente entrou, ele entrou nesse contexto da ação pedagógica, né, seja como auxiliar, seja como instrumento de pesquisa, né, como forma inclusive de mostra, né? Então o celular agora, principalmente desse período da pandemia para cá, ele acabou sendo um instrumento, digamos assim, autorizado, né? Do primeiro momento que não podia, era retirado se fosse pego o aluno utilizando, para uma participação agora dentro desse contexto. Como é que agora a escola, retornando às aulas presenciais, tem alguma orientação nesse sentido? Ele continua proibido, ele é autorizado com alguma restrição? Como é que está sendo essa orientação na escola por conta disso? Ele está sendo utilizado com limite, né? Porque enquanto estávamos em pandemia, quando retornamos, iniciou o ano letivo, ainda voltamos na tela, né? E agora não, após uma reforma, a gente está retornando com as atividades presenciais. Então hoje o celular, ele faz parte sim do cotidiano do aluno, isso aí é inegável, mas não como antes. Porque antes eram passadas as atividades e tudo mais. Hoje não. Hoje existem ainda os grupos de WhatsApp que foram construídos para justamente estar se passando essas informações, essas orientações, porque foi o canal que nós encontramos direto com a família. E hoje somente para aviso. Mas os alunos dentro de sala de aula ainda não usam, né? Só se for casos de emergência, tudo. Inclusive as orientações que os professores dão em sala de aula é que desligue seu celular. E aí, após a saída deles, é que eles utilizam. Então, hoje o celular dentro da escola ele está sendo usado com restrição. E como é que a turma está reagindo a isso? Olha, os meninos de 9º ano, que são os maiores, né, são os adolescentes que gostam, eles aceitam. Né? Eles respeitam, sim, né, porque os professores fazem um projeto de prevenção, de conscientização, e aí a gente está sendo bem aceito pelos nossos alunos. Está conseguindo trabalhar essas questões? Estamos conseguindo, sim. Né? E dentro desse trabalho também, os professores têm utilizado o celular também como um recurso didático, digamos assim, para o trabalho? Conseguem conciliar isso aí com a atividade também? Sim. Principalmente em relação às pesquisas, né? No momento das aulas, muitas vezes, tem alguns professores que eles utilizam esse recurso, né? Para, naquele momento, esclarecer mais o assunto que está sendo abordado por eles. Então, como a gente sempre fala, a gente libera o uso do celular, mas com restrição, no momento certo e adequado. E nesse sentido, professor, aproveitando essa questão também, esse processo de adaptação, né? Muitos professores também, logo no início, né, dessa questão toda das aulas online, tinham muita resistência até o uso, não era uma coisa tão comum, mas tiveram que se adaptar ao processo, né? Inclusive, salvo engano, vai ter um período agora também, né, de algumas escolas que vão passar por reformas, né? Sim. E que vai ser necessário de novo retorno a essa questão mesmo das aulas por meio do uso da tecnologia. Como é que foi essa transição entre, às vezes, uma certa resistência e até uma inabilidade, né? Para trabalhar isso aí não é fácil, né? Sim. Você ficar diante de uma câmera sem ninguém para interagir, Sim, né? E trabalhar isso aí. Para esse momento que a gente vive agora, já com uma certa tranquilidade para trabalhar. Como você falou, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu unir as duas partes, né? E inclusive tem os projetos que o próprio professor leva o Data Show para dentro da escola, e aí na sala de aula a gente faz essa interação com os alunos. Os professores também eles respeitam, porque ele é o espelho. Então, se ele usa o celular, não tem por que o aluno também não usar no horário de aula. Só usa no momento certo e adequado, né? No momento de suas aulas é que a gente libera eles para eles poderem evitar usar. Mas eles são tranquilos, eles estão aceitando de boa, eles não têm muitos conflitos em relação a isso. Tanto os alunos quanto os professores também. Ok. E você que nos acompanha, se você quiser participar conosco também, mandando sua pergunta, sugerindo algum tema ou fazendo um comentário a respeito dos nossos programas aqui pelo Diálogo Aberto, né, que a gente sempre se encontra. Você tem o 98802-3444 para poder participar e colaborar e participar ativamente conosco nesses programas, que é meu, que é seu, que é de todos nós. Nós vamos a um rápido break e a gente retorna ainda com esse tema importante sobre a questão da ansiedade para os jovens e principalmente o reflexo disso
dentro do contexto da escola. Seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, tratando sobre o tema da ansiedade para o público menor, para a questão dos nossos jovens e aí o reflexo também disso no cotidiano da escola. Por isso nós estamos aqui com a Larissa Albuquerque, ela que é psicóloga, e com a professora Ocirema Amaral, ela que é diretora da Escola Municipal Padre Pietro Gerosa, na região metropolitana de Belém, na Indeua, e que traz também essa realidade da escola pública dentro desse contexto. Por isso nós estivemos discutindo aqui no primeiro bloco do nosso programa sobre essas questões e o impacto delas dentro desse contexto. E eu conversava com a Larissa, né, sobre a questão mesmo de questões ligadas à própria diferença social, né? Uma coisa é você trabalhar as aulas online para quem tem o seu aparelho de celular, para quem tem, em caso de necessidade, pode ter um atendimento psicológico regular, né, uma psicoterapia, pode trabalhar também a questão dos pais. E outra coisa é a realidade que a gente enfrenta também com as limitações, principalmente financeiras, né, de que não pode ter um aparelho para o filho, mas é o aparelho para a família inteira, né? Então, e que às vezes acaba tendo que a criança fazer as suas atividades escolares online, ou pelo menos nesse caráter, no final do dia, quando o pai chega, que ele precisou usar o aparelho durante o dia, ou a mãe. Então, essas questões, você percebe essa questão, Larissa, como uma necessidade de adaptação? Como é que a gente pode trabalhar esse meio termo para que ninguém saia tão prejudicado por causa dessas questões que acabam sendo acentuadas pela própria diferença social? Esse choque social é muito complicado, principalmente para quem vive numa situação financeira, né, menos assim, privilegiada, né? Então essas crianças, no caso, por exemplo, crianças ribeirinhas ou crianças mesmo até de bairros mais periféricos também passam por essas situações de dificuldade de ter uma acessibilidade a um aparelho celular ou de ter até mesmo um computador. Então, é um choque de realidade quando a gente vê que nem todas as crianças são privilegiadas de ter esse acesso à aprendizagem até. Então, tem crianças que podem ter vários tipos de atividades escolares com um acesso à tecnologia, né, um data show, assistir um filme educativo durante a aula, e outras crianças já vivem numa outro tipo de realidade, uma realidade que infelizmente é mais pobre. Então essas crianças elas precisam também se adaptar, os professores, a equipe escolar precisa se adaptar à realidade que condiz com o que essas famílias podem oferecer nesse momento, né? Então essas crianças elas não têm o tipo de acessibilidade à internet, a aparelho telefônico, mas de alguma forma, essa escola ela precisa se adaptar à realidade daquelas famílias, até que um certo ponto comece a se evoluir mais e comece a ter oportunidades para essas crianças. E isso também reflete no que a criança ela consegue ter, né? Então, não são todas as crianças que conseguem ter um atendimento psicológico, que conseguem ter um outro tipo de atividade para fazer, ir numa escola de dança, ir numa escola de música, fazer algum tipo de esporte. Então, são choques sociais que, infelizmente, a gente ainda vê. Nesse caso, professora, a senhora falou do programa que tem na Escola da Supervisão Militar, né? Sim. É mais um conjunto de pessoas também para auxiliar nesse contato com as crianças. E a Larissa destacou realmente essa questão da própria questão da diferença nesse contexto, né? Então a gente tem como oferecer na escola, por exemplo, com esse trabalho da Polícia Militar, né? Sim. Alternativas de atividades, alternativas nesse contexto de socialização, alternativas que trabalham essa questão do relacionamento, né, com as crianças, mas também envolvendo os professores, envolvendo também a família, né? Como é que a senhora aí, perguntando aí já a questão pedagógica, como é que a senhora percebe essa alternativa, né, se não pelo meio tecnológico, mas pela questão principalmente da participação, do incentivo, do relacionamento, do diálogo? Isso é importante também dentro desse contexto, especificamente lá da Padre Pietro Gerosa? Sim, sim, com certeza. É de suma importância. Mas
As famílias, como nós conversamos antes, que é um aparelho de celular para uma família onde tem 3 filhos ou mais. E ao chegar, o pai, o responsável do trabalho, é que disponibiliza esse aparelho para que... Só que a Ananindeua hoje tem um movimento Educa Ananindeua, que ele passa todos os dias na televisão, e nós percebemos o quê? Que é difícil todos ter um aparelho, mas a maioria, acredito que quase 100%, tenha um aparelho de televisão. Então, pensando nessa estratégia, a Ananindeua hoje conta com o movimento Educa Ananindeua. Justamente são aulas que vão aos horários em que de manhã e pela parte da tarde, para poder auxiliar justamente nesse aprendizagem, nesse conhecimento. Ou seja, tem então algumas estratégias, né, que estão sendo adotadas para poder chegar nessas crianças, nessas famílias também, né? Sim. Agora, é interessante que não se perca também de vista essa responsabilidade da família no acompanhamento, né, dos jovens, para verificar se estão fazendo, para verificar se estão participando, para realmente fazer esse acompanhamento do desenvolvimento. Nós perdemos 2 anos, né? Eu digo assim, se não perdeu totalmente, mas nós temos prejuízos desses 2 anos sem a atividade escolar, digamos assim, por conta da questão pandêmica, né? Então, recuperar isso é difícil. Então, estratégias que a escola atua, só para reforçar. Então, o trabalho junto com a Polícia Militar, da Supervisão Militar, o Educa Ananindeua, que a senhora falou, que é uma questão boa, e como é que é a receptividade dessas famílias em torno disso aí? Você percebe que elas participam, elas se interessam mais, ou continuam, digamos assim, não, isso é problema do meu filho, ele que tem que se virar para aprender, ou tem uma participação mais efetiva? Não, tem a participação efetiva das famílias. Inclusive as famílias, elas procuram, quando elas não conseguem, as crianças não fazem a atividade, hoje com o retorno presencial, hoje está sendo cobrado essas atividades que nós fizemos remotamente. Então, é aí que entra o papel da família. Por quê? Porque quando nós percebemos que a criança não fez, queremos saber qual é o motivo do qual não fez. E aí a família está presente na escola. Ela justifica os motivos e aí a escola pensa numa nova estratégia para essa criança não deixar de não ficar sem as atividades, não deixar sem fazer, né? E ter como trabalhar, né, e administrar essa questão do tempo. Larissa, essa percepção, por exemplo, do adoecimento, né, inclusive dos profissionais de educação, né, isso também tem reflexos diretos no seu atendimento? Você chega lá professores e dizendo, olha, o que eu faço, como é que eu posso trabalhar, além dos pais, que logicamente que a gente já colocou? Sim, eu trabalho com a Diana Nobre, né, na clínica dela, com outras psicólogas que também atendem crianças e pais dessas crianças. Né? Geralmente a gente recebe contato dessas escolas justamente para irmos até lá, fazer algum tipo de palestra, essa comunicação com os professores e até mesmo reunir com esses pais e abrir como se fosse uma roda de conversa, né? E aí a gente vai recebendo essas dúvidas, algumas preocupações também desses pais e professores de como adaptar a nova realidade, né, pós-pandemia, como auxiliar essa criança dentro de casa, porque para essas crianças às vezes é muito difícil também manter a questão da atenção, né? Então dividir a atenção, conseguir se conscientizar sobre o momento do lazer e o momento do dever, né? Então com esses transtornos que a gente observa que no público infantil existem e é muito comum, como TDAH, como um transtorno de ansiedade, né? Como até o mesmo mutismo de crianças que não conseguem falar socialmente. Né? Então, é importante que haja essa interação família, escola e até mesmo esses profissionais como o psicólogo, porque existe essa conscientização e também é importante para o psicólogo ouvir como é a rotina familiar e como é a rotina dessa criança dentro da escola. Né? Então, cada criança vai absorver a comunicação do professor, aquela determinada aula de forma diferente. Então, tem crianças que têm um pouco mais de facilidade para entendimento já de primeira, digamos assim, e outras crianças que não, que precisa repetir, que precisa de um auxílio fora da escola, como uma aula de reforço.
né? Então, são diferentes dificuldades, até mesmo dificuldades de aprendizagens, que são uma das demandas que a gente recebe no consultório, né? E, de alguma forma, essa forma de diálogo, essa forma de orientação precisa se dar a partir da adaptação do que é vivenciado dentro da rotina dessas crianças. Certo. E qual é o sinal amarelo de quando eu disse, olha, não, eu tenho que procurar um profissional, eu tenho que buscar uma alternativa, só a conversa, né, só a atividade, as estratégias, mas a criança está apresentando geralmente alguns sintomas que começam a preocupar. Saiu, digamos assim, de uma certa tolerância, porque o próprio momento ele faz com que a gente tenha essa questão, né, mas qual é o ponto, quais são os sintomas que a gente pode perceber e dizer, não, eu preciso procurar um atendimento especializado? Bom, a partir do momento que esses sintomas, por exemplo, como a ansiedade, começa a trazer prejuízos para essa criança, é importante que já se procure um tipo de ajuda, né? Então, os pais e professores precisam ficar atentos, observarem, e terem esse tipo de interação com as crianças, né? Promoverem a comunicação, né? Sei que para muitas crianças e adolescentes pode ser difícil ter essa abertura de conseguir falar, né? De expressar a dificuldade. Mas é a partir disso que dá atenção, né, que a gente consegue ter uma direção de para onde ir, de como eu posso ajudar aquela criança ou aquele adolescente. Então, dentro do diálogo, essa observação, mas também tentar perceber o quanto antes, porque isso acaba acarretando consequências, né? E a gente pode ver isso como reflexo até mesmo na aprendizagem. A gente observa pais na clínica, por exemplo, que trazem uma ansiedade que é até mesmo refletida para os filhos, né? Então, algumas demandas que a gente recebe na clínica, os pais trazem sobre os próprios filhos, mas também nós percebemos que também é uma ansiedade gerada por esses pais. A família inteira precisaria de um acompanhamento, isso, né? Então é uma ansiedade que é gerada não em torno só da criança, mas envolve esses pais também, das suas próprias questões emocionais. Certo. O mal do século, né? Agora, professora, vocês têm criado esses espaços para, como a Larissa colocou, né, que é uma metodologia muito boa, dessa roda de conversa com os professores, com os profissionais da escola. A escola tem oportunizado esses momentos também para os próprios jovens colocarem, né, essa ansiedade, essa questão toda. Como é que vocês trabalham isso que a Larissa coloca, né, de a gente poder colocar, né, para a gente poder partilhar isso aí, a gente precisa, né? A gente só faz, né, colocar para dentro, né, mas precisa também. De repente o meu problema é parecido com o teu, então a gente vai nessa conversa trabalhando. Como é que a escola oportuniza esses espaços? Bom, a escola trabalha com projetos. Inclusive, nós temos a autonomia de ter um projeto chamado Laços que Entrelaços, significa o que? Família e escola. Certo. E dia 13 agora foi a culminância desse projeto, onde a gente leva os palestrantes. Nós levamos um médico da própria comunidade que atende na UBS, Guaurá. E aí a palestra justamente foi isso, sobre a ansiedade. E justamente os sintomas e como a gente pode identificar esses sintomas. Que é justamente para as famílias perceberem e procurar os atendimentos, né? Que possam amenizar. Mas sempre temos os casos também que acontecem lá. E fugindo um pouco do assunto, só para reforçar a questão da aprendizagem, a gente trabalha com 2 tipos de currículo. Um currículo de entrada e um currículo de saída. O que quer dizer? O currículo de entrada, ele sempre pega conteúdos do ano anterior, da série seguinte, anterior, e para se trabalhar, que é chamado o currículo de entrada. E o de saída é com a série atual, justamente por conta dessa perda, por conta dessa criança que não teve o acesso ao conhecimento, não teve acesso às atividades, para elas não ficarem para trás, como chamamos, né? E só para ajudar a gente nessa reflexão, você teve muita perda, muita evasão durante esse período da pandemia, agora para o retorno das aulas, ou a gente teve, digamos assim, dentro daquilo que era previsto? Não, até que nós não tivemos tanta perda, assim, pelo contrário, a gente estava muito ansiosos para o retorno, porque eu acredito que a escola é o espaço onde eles têm a interação com os amigos, o encontro novamente, né, dos professores, os próprios amigos deles de sala de aula, que é o momento da reunião deles, né? Então a escola lá não teve tantas perdas, teve sim, né? Muitos alunos viajaram, muitos alunos que tiveram muitas perdas. A gente, na pandemia, a morte ela
ficou ali do seu lado, né? Então todos nós adultos, as crianças, nossos adolescentes, todo mundo está doente diante dessa pandemia. Então nós, enquanto família, nós precisamos ser a emoção nesse momento. Temos que passar essa segurança para eles, porque eles são crianças, são adolescentes, estão no início de uma vida. Então esses temores causaram todas essas, né? Não, será que eu estou preparado para retornar? Isso atingiu também toda a comunidade escolar, né? Atinge com certeza. Inclusive professores também. Não sabiam se estavam preparados e o momento certo para retornar. Assim como muitos pais, eu temo de trazer minha criança. Então a gente trabalhou com esses conflitos justamente para esclarecer que hoje nós estamos num espaço onde estamos seguindo as orientações do sistema, né, de saúde. Então a gente tenta tranquilizar, passar essa segurança para eles. Mas não tivemos tanta invasão assim, como nós pensamos que ia ter. Ok. E Larissa, só para a gente já ir dando encaminhamento, encerramento para a nossa entrevista, essas emoções, a professora falou da euforia, né? Falou do medo, né? Falou muitas vezes da própria questão, às vezes da ira, né? Por causa da questão, às vezes, da ansiedade, da revolta. Trazer essas emoções para a sala de aula. Como é que você percebe isso aí? Porque não tem como a gente simplesmente fechar a porta e deixar tudo lá de fora, né? Os professores estão assim, as crianças estão assim, né? Estamos todos fomos afetados por essa situação, né? Tem como a gente colocar de lado isso aí. Como é que a gente poderia trabalhar uma estratégia para trazer isso para a sala de aula, mas sem perder o rumo, mas como um elemento, inclusive, que pode servir para nós como uma busca de equilíbrio nessa questão relacional? É importante que essas crianças tenham um espaço seguro para falar, né? Dentro da escola, de alguma forma, como essa escola ela se organiza, esses profissionais escolares, é importante talvez quebrar aquela rotina escolar, de só ir, chegar, assistir a aula e ter um momento de intervalo, assistir ela de novo e vai embora. É importante talvez que a escola se organize, os profissionais conversem entre si e abrir um momento de fala e escuta, né? Como a gente estava conversando sobre até mesmo roda de conversa, fazer uma dinâmica educacional. Eu já fiz isso em uma escola uma vez que eu trabalhei, então a gente fazia uma roda de conversa entre essas crianças, a gente distribuía o objeto da palavra. Então esse momento que a criança segurava aquele objeto era o momento que ela podia falar sem ninguém interromper. Então esse é o momento que a criança fala sobre um tema em especial, tipo, olha, hoje a gente vai conversar sobre o que te deixa ansioso, o que te dá medo. E aí essas crianças elas vão aprendendo a ouvir seus colegas e vão percebendo também que ela não é a única a ter um tipo de problema, a ter um conflito em casa, por exemplo. Então esses problemas eles podem derivar da ansiedade sobre a pandemia, né? E como a gestora também falou agora sobre esses problemas também que refletem dentro de casa outros tipos de conflitos. Então esse conflito ele pode vir mesmo de dentro de casa, como também pode vir de dentro da escola. Tem fatores desencadeadores também. Então é legal que a escola ela tenha esse movimento de não julgamento, de também oferecer um espaço seguro em que a criança possa se abrir, possa demonstrar de alguma forma com a linguagem na qual ela é mais confortável e ter esse momento de expor. E não só para as crianças e adolescentes, mas também para os adultos. Os adultos precisam ter alguém de confiança, alguém que possa ir expor o que está sentindo, o que está se sentindo ansioso, né? E buscar algum tipo de ajuda, né? Saber que de alguma forma você não está sozinho, porque todo mundo está tendo uma batalha, lutando todos os dias. E é interessante quando você fala nessa questão da linguagem, né? Não somente a linguagem verbal, né? Mas a linguagem pictórica, né? O uso de imagens, o som, né? A dança, o esporte, né? São várias formas da gente poder trabalhar essa integração, né? E compartilhar esses momentos, inclusive as nossas emoções que às vezes ficaram muito reprimidas porque nem espaço a gente tinha para poder trabalhar isso aí, né? E muitas vezes mediado apenas pela questão da tecnologia, né? Que não permitia a interação, olho no olho, né? Tirou de nós uma característica brasileira muito típica, que é a questão do abraço, da acolhida, né? Nós somos assim, né? Enquanto povo, nós temos essa característica muito forte da proximidade, né? Do diálogo, essas questões todas
que a gente consegue trabalhar. Larissa, uma dica então para os nossos pais, para os nossos jovens que estão nos assistindo, para que a gente possa continuar nessa busca cada vez mais desse equilíbrio, né? Que a ansiedade acaba apresentando um desequilíbrio nesse processo, né? Mas como é que a gente pode trabalhar isso aí, né? Da tua experiência, do trabalho que você tem, a partir também dessa conversa, tendo o ambiente escolar como uma referência desse nosso bate-papo. Bom, a ansiedade, ela é normal no ser humano, todos nós temos ansiedade, né? Só que a ansiedade, ela pode ser exacerbada, ela pode chegar a um nível patológico, né? Então, esses pais podem se orientar com outros profissionais, de que forma eles podem ter essa abertura maior de conversa com os filhos, né? Ter essa forma de diálogo, não uma coisa muito formal, tipo, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não, vamos sair para tomar um sorvete, vamos sair ali para assistir um filme, depois desse filme a gente vai conversando, perceber sobre o que o filho gosta de fazer, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de assistir e pegar um gancho disso e ter essa acessibilidade de conversa. Tem crianças que têm mais facilidade de falar sobre um filme ou sobre algum programa que é de interesse dele, então esse pai buscar esse gancho de conversar com a criança, por que você achou esse personagem interessante? Algum tipo de brincadeira que tem esse momento de conexão entre pais e filhos, porque não é só sentar e conversar, né, mas também ter aquele momento de descontração. Eu acho que quanto mais os pais conseguirem deixar esse momento mais leve, mais dinâmico, entrar ali também na idade da criança, do seu próprio filho, é muito importante, porque você não está falando com alguém da sua faixa etária, né? Então você precisa se adaptar à linguagem que aquela criança está dizendo, seja ela verbal ou não verbal, né? Então, assim como a escola também abrir esse espaço também para os profissionais, né? A gente sabe que os alunos ali são um dos protagonistas ali dessa ansiedade, né, contemporânea, mas esses profissionais também têm vidas pessoais fora da escola, então é importante que a escola também dê essa oportunidade de fala, de escuta, de conversa, né, de interação, de poder falar sem ser julgado. Então, ter esse espaço de fala, esse momento também de descontração, de quebra ali de rotina, também pode ser muito importante para que a ansiedade ela possa ser mediada e também outros tipos de transtornos. Ok. E agora eu queria ouvir da senhora, professora Ocilema, na sua realidade aí como educadora, né? Embora esteja na função de gestora, mas a essência, né, como educadora, né? Como é que a senhora traz aí dica para esses pais, também para esses profissionais da educação, né, que vivenciam, né? Isso é uma questão que atinge a todos nós, né? Qual é a linha de esperança, qual é a linha de otimismo e qual é a linha de realmente, né, do ato pedagógico como, sem dúvida alguma, como uma decisão de amar, né? Como uma decisão realmente de poder ajudar tantos e tantos jovens aí nessa descoberta desse mundo, mas também nessa preparação, né, em todos os aspectos, inclusive socioemocionais, para a realidade que cada vez mais nos surpreende, né, com as suas nuances. Bom, nossos jovens hoje eles estão muito sensíveis. A pandemia nos deixou assim, sensíveis. Uhum. Então, para eles, aos pais, que chegue em casa, dê um abraço, pergunte para o filho como é que foi seu dia. Isso aí, com certeza, vai fazer a diferença. Aos pais que trabalham, aos pais que estão em casa, no retorno da escola para casa, converse com seu filho, pergunte como é que foi na escola, se está tudo bem. Isso aí é primordial. A nós, enquanto educadores, nós estamos na escola, estamos ali presentes e só aguardando eles. E os nossos profissionais também da educação, estamos lá, firme e forte. Ok. Larissa Albuquerque, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, né, e por tudo aquilo que trouxe também dessas orientações, né. Professor Ocilema, muito obrigado também. Agradeço também a todo o pessoal da Secretaria de Educação de Ananindeua, né, que gentilmente atendeu o nosso pedido. Você está aqui com a gente discutindo essas situações. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Lembre, participe conosco, colabore, você pode também nos ajudar sugerindo temas, né, fazendo comentários a respeito daquilo que a gente conversou aqui. A gente termina o programa de hoje aqui, mas sempre permanecendo com você e aguardando você novamente em mais uma edição do Diálogo Aberto. Fica com Deus.